Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu tô aqui para analisar com vocês um vazamento de áudio promovido pelo Pablo Marçal, dando a entender ali que o pastor Silas Malafaia estaria o ameaçando porque ele estaria tendo destaque na corrida eleitoral de São Paulo. Já vou dar um spoiler para vocês aqui para não esperar até o final, tá? O áudio não é de agora, eu vou dizer para vocês já de que época é o áudio, mas o áudio não é de agora. O material foi publicado, inclusive, nas redes sociais de apoiadores do Pablo Marçal. O Silas Malafaia, inclusive, já se manifestou. E o Pablo Marçal infringe mais uma vez uma regra preciosa do livro que ele tem utilizado como mantra. Não só para sua vida pessoal, como na sua vida profissional e na sua vida política, que é as 48 Leis do Poder do Robert Greene. Uma das principais leis, inclusive a primeira lei presente no livro, fala o seguinte: não ofusque o brilho do mestre. Eu falei para vocês, por exemplo, que ao atacar o Bolsonaro no 7 de setembro, o Marçal estaria ali se prejudicando. Por quê? Porque ele estaria atacando o mestre, que seria o Jair Messias Bolsonaro. Eu já tinha, inclusive, alertado aqui algumas análises feitas, não só aqui na Revista Fórum, mas também lá no meu canal, O Historiador, que o Pablo Marçal atacava todo mundo do entorno do Bolsonaro, menos o Bolsonaro. Por quê? Porque ele seguia a estratégia do livro que ele usa como mantra. A partir do momento que ele atacou o Bolsonaro no dia 7 de setembro, a minha primeira análise aqui, na segunda-feira seguinte, dia 9 de setembro, foi: o Pablo Marçal cometeu um erro crasso. Ele atacou o Bolsonaro e isso vai fazer com que ele perca votos, com que ele perca apoiadores. No domingo seguinte, acabou acontecendo as porradas ali, né? A porrada que ele levou, na verdade, ele tomou uma cadeirada ali de apoiadores do Datena, porque ele provocou o Datena. E agora, após o 7 de setembro e após também a cadeirada do Datena no último domingo, o Pablo Marçal recuou entre os bolsonaristas, tá? Recuou também entre evangélicos, recuou entre os jovens e recuou entre os homens. Por quê? Porque o público que apoia o Pablo Marçal é o jovem incel Red Pill. E quando o Datena, um senhor de 67 anos, dá uma cadeirada no Pablo Marçal e ele fica choroso ali, né, com a cadeirada que não fez, como ele disse, foi só um arranhãozinho, um esbarrão. Mas pra tentar lacrar no dia das redes, ele foi pro hospital de ambulância, com máscara no pescoço, teve de ir pra UTI, com pulseirinha verde no braço, não deu muito certo. Agora, o que é que tá acontecendo? Ele decide de novo ofuscar o brilho do mestre, infringindo de novo a Lei 1 do livro As 48 Leis do Poder, que é a parte que ele chega ali, por exemplo, nas redes sociais e deixa vazar um áudio que o Silas Malafaia mandou para ele. Carlito, de quando é esse áudio? Esse áudio é de 2022, mas o Silas Malafaia teve esse áudio vazado agora pelo Pablo Marçal por uma estratégia. Lembrem vocês, eu já considero o Guilherme Boulos no segundo turno. E não sou eu apenas, tá? A própria campanha do Guilherme Boulos garante hoje que o Boulos estaria no segundo turno. E eu também tenho dito isso aqui há um certo tempo, o Rovai também. Não é porque nós somos oráculos, né, que estamos prevendo o futuro, não. Mas é porque a gente sabe que o eleitorado de esquerda na capital paulista é em torno de 30%, o eleitorado garantido médio. Então isso, em tese, garantiria a ida do Boulos para o segundo turno. O segundo candidato que disputa voto ali dentro do universo bolsonarismo seria o Pablo Marçal ou o Ricardo Nunes. Hoje eu não acredito nem que o Pablo Marçal irá para o segundo turno, hoje, 19 de setembro, tá? E nem acredito que ele continuará, que ele voltará a crescer. O Pablo Marçal só voltará a crescer se ele inventar um atentado de morte contra ele, uma tentativa de tiro contra ele, uma tentativa de facada contra ele, um atropelamento contra ele, alguma coisa chocante. E eu tô falando isso se ele tentar, porque a gente tá falando de uma figura que foi capaz de roubar dados de pessoas pobres, de idosos, de velhinhas, para roubar dinheiro da sua conta no banco. Ele é capaz de qualquer coisa. Ele tentou dizer na semana retrasada, quando começaram a ligar o nome dele ali ao PCC, ele disse que foi ameaçado por uma pessoa que estava em uma das carreatas dele que tinha uma arma na mão. Depois se descobriu que na verdade isso era mentira, que essa pessoa seria supostamente assessor de uma parlamentar ligada à esquerda. Ele foi para a delegacia prestar boletim de ocorrência, mas na delegacia, ao prestar boletim de ocorrência, ele não citou que a pessoa estaria armada. O que é que isso fez, Carlito? Isso fez com que as pesquisas de Pablo Marçal PCC, que estavam em alta na internet, caíssem. As pessoas começaram a procurar Pablo Marçal atentado, para descobrir se realmente era verdade que alguém estaria tentando matar o Pablo Marçal. Agora, quando ele ataca o Malafaia, ele viola, como eu disse e repito, a Lei 1
do livro As 48 Leis do Poder do Robert Greene. Não ofusque o brilho do mestre. O que é que essa lei diz? Essa lei diz basicamente o seguinte, que você jamais deve tentar ofuscar o brilho das pessoas que estão acima de você. Que você tem de sempre mostrar interessado em aprender aquilo que quem está acima de você tem a ensinar e que também você tem de demonstrar que aquela pessoa que está em tese acima de você é muito mais inteligente que você, sabe muito mais das coisas do que você, tem muito mais compreensão de tudo que você, mesmo que isso não seja verdade. Quando ele decide atacar o Silas Malafaia, ele tá tentando ofuscar o brilho do mestre, mas dessa vez, diferente do que aconteceu com o Bolsonaro, que seria o mestre pro campo da política, o Malafaia seria o mestre no campo da religiosidade. Tanto que a pesquisa que eu citei pra vocês aqui, que o Pablo Marçal começou a cair, entre evangélicos, entre, por exemplo, bolsonaristas, jovens e homens, mostra que a queda dele, por exemplo, no público evangélico, a queda dele, o Pablo Marçal, ele caiu ali, quase que, ele caiu 8%. Ele perdeu 8% do apoio do público evangélico. Por quê? Porque se vocês lembrarem, a gente trouxe isso aqui, eu acho que na semana passada, se não na análise, mas na live do Fórum 11h30, com a minha participação, que o Tarcísio, junto com o Ricardo Nunes, teriam marcado uma reunião com cerca de 500 lideranças religiosas em São Paulo e que estariam municiando essas lideranças religiosas com vídeos onde o Pablo Marçal atacava Jesus, atacava Deus, atacava Salomão, atacava pastores, atacava o pagamento do dízimo. E isso seria utilizado dentro das células religiosas para poder desconstruir e desmascarar o Pablo Marçal. E aí quando ele vaza esse áudio, o Malafaia vem a público e fala, ó, esse áudio não é de hoje, já tô adiantando para vocês, né? Esse áudio é de 2022. E se esse áudio foi vazado pelo próprio Marçal, porque o áudio foi enviado apenas para ele e não teria como esse áudio ser de agora, porque o Marçal está bloqueado no meu WhatsApp fazem 2 anos. E eu vou ler para vocês aqui o que é que estaria no áudio, porque se eu colocar aqui para vocês, a gente pode acabar tendo copyright porque tem uma musicazinha de fundo. Então eu vou ler para vocês. Palavras do Malafaia para o Pablo Marçal. Isso é megalomania. Aprende a se medir, Pablo. Você vai entrar em um território que não sabe nem um fiapo de cabelo. Estou apenas te dando um alerta. Você é maior de idade, a vida é tua. Cuidado com quem está perto e fica aplaudindo as nossas bobagens. Muito cuidado. É apenas um alerta, diz o pastor Silas Malafaia na mensagem que ele mandou em 2022 e que agora os apoiadores do Pablo Marçal têm compartilhado dizendo o seguinte: urgente, Silas Malafaia ameaça Pablo Marçal. E aí na sequência do áudio, o Silas Malafaia ainda fala o seguinte para o Pablo Marçal, tá? Você diz que Deus falou com você e eu não discuto com Deus. Mas se não acontecer, prepare-se, porque vou bater. Não deixo passar não, irmão. Estou te dando uma dica. O mundo político é terrível, é perverso, um monte de águia. E aí nesta quinta-feira, como eu disse, os apoiadores do Pablo Marçal começaram a vazar isso, divulgar isso nas redes sociais deles, com o seguinte título: acaba de vazar áudio de Silas Malafaia ameaçando Pablo Marçal. Diz um dos cortes que tem viralizado no TikTok e no WhatsApp. E aí, ao ser procurado, o Malafaia respondeu o seguinte: o áudio é meu, é antigo, é de antes das eleições de 2022, enviei apenas para o Pablo Marçal. Portanto, se vazou agora num contexto totalmente diferente, só pode ter sido pelas mãos dele, diz o pastor, que afirma ainda que a mensagem não poderia ser recente, porque ele bloqueou o Pablo Marçal em seu WhatsApp há 2 anos. E o que é que isso mostra, Carlito? Primeiro, o desespero do Pablo Marçal ao perceber que o engajamento dele está caindo. A revista Fórum fez até uma matéria alguns dias atrás mostrando isso, que o engajamento dele estava caindo. No domingo, quando teve o debate da TV Cultura, saiu uma matéria aqui, inclusive na revista Fórum, que era desesperado, Pablo Marçal promete baixaria em debate. Acho que foi esse o título. Se não me engano, foi até do Plínio, inclusive, o material. E lá dizia exatamente o que o Pablo Marçal queria fazer. Só que a estratégia dele só vai de mal a pior. Então, para todo mundo que está pensando que o Boulos está fora do segundo turno, para todo mundo que está pensando que o Boulos não vai vencer a eleição, porque o Ricardo Nunes, nas simulações de segundo turno, vence a eleição, lembrem, a eleição do primeiro turno é uma e a eleição do segundo turno é outra.
é possível sim o Guilherme Boulos mudar o cenário das pesquisas para o segundo turno. Por quê? O Lula é um grande transferidor de votos, o Lula vai entrar de cabeça na campanha do Guilherme Boulos, ele já tem participado, mas na última semana vocês vão ver como o Lula vai ficar mais intenso na campanha do Boulos. Por quê? Porque na última semana é o que os ajustes que faltam ali a serem decididos são organizados. Tanto que o Boulos hoje está em empate técnico com o Ricardo Nunes. A pesquisa Quaest, que foi divulgada essa semana, mostra ali o Ricardo Nunes com 24 pontos e o Boulos com 23. Dentro da margem de erro, empate técnico. E a rejeição do Bolsonaro em São Paulo, ou do candidato apoiado por Bolsonaro em São Paulo, é 21% maior que a rejeição do candidato apoiado por Lula. Sem falar, como eu já disse aqui, vou repetir, que o Lula lidera entre os mais jovens, ou melhor, os mais velhos, os mais pobres e os menos escolarizados. O Boulos lidera entre os mais ricos, os mais jovens e os mais intelectualizados. Esses públicos vão se casar em algum momento. O Lula vai conseguir transferir esses votos para o Boulos. A gente já falou aqui, por exemplo, que na primeira inserção que o Lula apareceu com Boulos, no primeiro tracking que foi feito na sequência, o Lula conseguiu transferir de quem votou nele em 2022 para o Guilherme Boulos agora em 2024, mais 6% dos votos. Até a primeira inserção do Lula com Boulos, o Boulos herdava 44% dos eleitores de Lula em 2022. Depois da primeira inserção do Boulos com o Lula no horário eleitoral gratuito, o Boulos já começou a herdar 50% do eleitorado do Lula em 2022, ou seja, cresceu 6%. Então não se pode pensar a eleição do segundo turno como se ela fosse a mesma eleição do primeiro turno. É tudo diferente. Tempo de TV é metade, debate é só um contra o outro, as caminhadas ali também tem uma participação maior dos padrinhos políticos e o Guilherme Boulos é um cara que entende do riscado, tá? Eu já disse pra vocês e acredito hoje, dia 19 de setembro, que o Boulos está sim no segundo turno. A própria equipe do Boulos também acredita nisso, né? Tá aqui, ó. Equipe do Boulos, equipe de campanha de Boulos diz que ele está no segundo turno. Eu também acredito nisso. E agora é trabalhar para montar uma estratégia, se realmente acontecer o segundo turno entre ele e o Ricardo Nunes, para vencer o Ricardo Nunes no segundo turno. Não acredito que o Pablo Marçal irá para o segundo turno, a não ser que, como eu já disse, aconteça um fato mirabolante, como aconteceu, por exemplo, com a Raquel Lira, no Pernambuco em 2022, o marido dela morreu no dia da eleição. Isso fez com que ela fosse para o segundo turno e vencesse a eleição que estava na mão da Marília Reis. Então, a não ser que aconteça um fato muito mirabolante na vida do Pablo Marçal durante esse período, para que ele acabe conseguindo coletar a comoção do povo, algo que ele não está conseguindo nesse momento, ele está conseguindo a cólera do povo, inclusive do povo bolsonarista, do povo evangélico, dos macho-alfas que o apoiavam e dos jovens, a não ser que aconteça algo mirabolante ali, que chame a atenção em defesa do Pablo Marçal, esse cenário não mudará. E eu tenho dito aqui, vou até dizer aqui textualmente também, que se o cenário continuar como está, a tendência é que o Pablo Marçal não ultrapasse os 15 e 16% no primeiro turno. A tendência hoje, se a eleição fosse hoje, eu não acho que ele teria 20%, como algumas pesquisas mostram. Eu acho que ele teria ali entre 15% e 16%, mas vamos aguardar, porque muita água vai passar por baixo dessa ponte ainda, mas eu acredito que o cenário realmente já está definido para o segundo turno, será entre o Guilherme Boulos e o Ricardo Nunes, e por isso que o Pablo Marçal está em desespero. Ele está tentando de alguma maneira reorganizar a estratégia, mas apesar de não estar morto, como diz ali o Guilherme, o Lauro Jardim, um material que ele publicou na coluna dele hoje, para que ele consiga reverter essa situação, meu amigo, só se for algo que gere comoção no povo. E a gente já viu que uma cadeiradinha de um senhor de 67 anos não fez essa comoção chegar ao Pablo Marçal, tá? Compartilhe o vídeo aqui na Revista Fórum, se inscreva no nosso canal e deixa like, me siga também nas plataformas digitais, lá no meu canal no YouTube, O Historiador, aqui na verdade, né, no YouTube, O Historiador, e também no Instagram, Carlitos Neto.